A ação penal é o direito de provocar o Poder Judiciário sempre que ocorrer a prática de uma infração penal, ou seja, o processo penal entrará em cena sempre que existirem os indícios de autoria e a materialidade do fato. Como este tema possui alta incidência de cobrança nas provas da OAB e dos concursos públicos, preparamos esta super aula para você gabaritar na prova. Este é o Instante Jurídico, o canal que passa o conteúdo de maneira fácil, rápida e objetiva. A ação penal pode ser pública ou privada. A pública está prevista no artigo 24 do Código de Processo Penal e a privada no artigo 30. Quando a ação penal é pública, a sua propositura é feita pelo Ministério Público, isto é, pelo promotor de justiça ou pelo procurador da República, quando o crime for federal. A competência do Ministério Público está determinada no artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal. Para a ação penal pública chegar até o Poder Judiciário, o Ministério Público faz uma petição inicial, que recebe o nome de denúncia. Pense um pouco. Getúlio sacou dinheiro no banco e quando estava saindo foi roubado por gaivota, artigo 157 do Código Penal. O delegado de polícia realizou as investigações e constatou a materialidade do fato, que é o roubo, e também os indícios de autoria. Pelas câmeras e testemunhas, chegou-se à imagem e o nome do bandido gaivota. Ao analisar o inquérito policial, o Ministério Público se convenceu que o crime realmente ocorreu e que foi praticado pelo gaivota. Agora, para que isso chegue ao Poder Judiciário, o promotor de justiça oferece a denúncia, onde contará o que e como as coisas aconteceram, e também quem é o réu. A ação penal pública pode ser incondicionada ou condicionada. Na ação penal pública incondicionada, o Ministério Público não se submete a nenhuma condição para o oferecimento. Por outro lado, na ação penal pública condicionada, para o Ministério Público oferecer a denúncia, ele precisa da representação do ofendido ou de seu representante legal, ou, em alguns casos, da requisição do Ministro da Justiça. Agora, vamos fazer uma importante observação sobre a ação penal pública condicionada. Mas antes, se gostou do que aprendeu até aqui, colabore conosco e inscreva-se em nosso canal. Voltando, como eu dizia, nos casos de ação penal pública condicionada, o ofendido ou seu representante legal tem um prazo de 6 meses para representar. Resumindo, se não disser que quer o andamento da ação penal em 6 meses, ocorrerá a decadência e, por consequência, a extinção da punibilidade. Essas informações estão descritas nos artigos 38 do Código de Processo Penal e artigos 103 e 107, inciso 4 do Código Penal. Na ação penal privada, o processo penal começa por iniciativa do ofendido ou do seu representante legal, sendo que ela é feita por meio da queixa-crime. Para que a ação penal tenha validade, é necessário que ela observe certos requisitos. Isto está previsto no artigo 395, inciso 2 do Código de Processo Penal. Os requisitos são a legitimidade da parte, o interesse de agir e a possibilidade jurídica do pedido. Na legitimidade, temos que, se a ação for pública, a propositura deve ser feita pelo Ministério Público, ou seja, pelo promotor de justiça quando a competência for estadual ou pelo procurador da República quando for competência federal. Caso se trate de ação penal privada, a legitimidade é do ofendido ou de seu representante legal, por meio da queixa-crime, a ser manejada por advogado devidamente inscrito na OAB. Já o interesse de agir se configura quando estiverem presentes os indícios de autoria, a materialidade do fato e não tiver ocorrida a extinção da punibilidade. E a possibilidade jurídica do pedido exige que, para alguém ser processado e punido pela prática de uma infração penal, o fato descrito na norma penal deve ser típico, isto é, existir previsão legal dizendo que aquela conduta é um crime ou uma contravenção penal. A ação penal pública possui princípios próprios que são o princípio da obrigatoriedade, da indisponibilidade e da oficialidade. O princípio da obrigatoriedade estabelece que sempre que houver o cometimento de uma infração penal, o Ministério Público terá de propor a ação penal. Ele não pode transigir, ou seja, ele não pode fazer um acordo para evitar a ação. Temos uma única exceção ao princípio da obrigatoriedade, que está previsto no artigo 76 da Lei 9.099, que incide nos casos em que o crime tem pena máxima abstrata não superior a 2 anos,
pois aqui caberá a aplicação do Instituto da Transação Penal. Em breve faremos uma aula sobre esse instituto. Já o princípio da indisponibilidade define que, uma vez proposta a ação penal, o Ministério Público não poderá mais desistir. O processo caminhará até a sentença, que poderá condenar ou absolver o réu. Isto vem previsto no artigo 42 do Código de Processo Penal. A única exceção está no artigo 89 da Lei 9.099, que incide nos casos em que o acusado estiver respondendo por crime cuja pena mínima, abstratamente culminada, for igual ou inferior a 1 ano, onde se permite a suspensão condicional do processo, ou seja, a suspensão da ação penal. Para encerrarmos os princípios da ação penal pública, temos o princípio da oficialidade, que determina que o titular da ação penal pública seja um integrante dos quadros estatais, isto é, somente o membro do Ministério Público poderá intentar a ação penal. Agora, vamos ver os princípios da ação penal privada, que são a oportunidade, a disponibilidade e a indivisibilidade. O princípio da oportunidade concede ao ofendido o direito de escolher entre processar ou não o autor de uma infração penal. Também é conhecido como o princípio da conveniência. Já o princípio da disponibilidade autoriza o ofendido a desistir do processo. Ele pode fazer por meio do perdão ou da renúncia, que estão previstos nos artigos 49 e 51 do Código de Processo Penal. Lembre-se, ambos os institutos são causas de extinção da punibilidade, conforme previsto no artigo 107, inciso 5 do Código Penal. O último princípio é o da indivisibilidade, que obriga a vítima a propor ação contra todos os réus. Ela não pode escolher contra quem irá propor a ação. Este princípio tem como objetivo evitar a vingança privada do ofendido e está previsto no artigo 48 do Código de Processo Penal. O Ministério Público tem prazo para oferecer a denúncia. A regra vem prevista no artigo 46 do Código de Processo Penal, que estabelece o prazo de 5 dias se o réu estiver preso e de 15 dias se o réu estiver solto ou afiançado. Como exceção, temos o disposto no artigo 54 da Lei de Drogas, onde o prazo sempre será de 10 dias, tanto nos casos de réu solto quanto de réu preso. Já para os casos de ação penal privada, o prazo será de 6 meses. Como saber se um crime é de ação penal pública incondicionada, condicionada ou de ação privada? A ação penal pública incondicionada é a regra, ou seja, quando a lei não estabelecer qual tipo de ação penal para aquele crime, a ação penal será pública incondicionada, previsão do artigo 100 do Código Penal. Então, quando a ação for pública condicionada ou privada, a lei expressamente demonstrará qual forma deverá ser utilizada, como, por exemplo, o artigo 147 do Código Penal, onde temos um caso de ação penal pública condicionada. Já o artigo 145 do Código Penal estabelece que os crimes contra a honra, que são a calúnia, artigo 138 do Código Penal, a difamação, artigo 139 do Código Penal, e a injúria, artigo 140 do Código Penal, serão processados por queixa-crime, isto é, ação penal privada. E agora, vamos à última espécie de ação penal, que é a ação penal privada subsidiária da pública, prevista nos artigos 29 do Código de Processo Penal e no artigo 5º, inciso 59 da Constituição Federal. Como já dissemos, o titular da ação penal pública é o Ministério Público, mas se este for omisso e não fizer o seu serviço no prazo estabelecido na lei, a vítima ou seu representante legal poderá propor a ação penal. Por isso, ela se chama ação penal privada subsidiária da pública, pois deveria ser pública, mas o promotor não fez. Uma observação: ela só é possível no caso de inércia do Ministério Público, ou seja, se o promotor de justiça pede o arquivamento do feito, todo o trâmite termina ali. A vítima ou seu representante legal nada poderá fazer, já que não houve inércia. Esta aula terminou. Espero que nosso conteúdo auxilie em sua caminhada rumo à sua aprovação. E vou pedir mais 2 coisas. Se inscreva no canal e comente "Eu vou passar". Um grande abraço e bons estudos!